Olá, turma, tudo bem? Bora lá para a nossa leitura de hoje. Mais um dia, né, com o Senhor, mais um tempo com a palavra. E eu tenho certeza que o Senhor vai continuar ministrando as nossas vidas, né? Isso é maravilhoso. Vamos orar, entregar esse momento para o Senhor e a gente já vai começar a nossa leitura de hoje em nome de Jesus. Pai, eu quero te agradecer, Jesus, por esse momento, por esse tempo com a palavra, por esse ensino que o Senhor tem nos dado através da palavra, por esse conhecimento e entendimento da palavra que o Senhor tem nos dado, cada dia um pouco mais. Nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos por esse contato que nós podemos ter com a palavra e isso ser transformador em nós, isso ser, Senhor, cada dia mais o ambiente onde nós vamos sendo moldados pelo próprio Senhor, pelo Espírito Santo, nos alertando a respeito da nossa vida de pecado, da nossa maneira vã de viver, da nossa maneira, Senhor, desconstruída através do pecado, mas que o Senhor vai construindo através da sua palavra que é transformadora, da sua palavra que nos santifica, que nos leva a um nível maior com o Senhor cada dia mais, Jesus. Muito obrigada, Pai, por aquilo que o Senhor está fazendo na minha vida e na vida dos meus irmãos. Eu te louvo, Senhor, e te agradeço em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos lá, então? Começamos já a semana com a perna direita, né, com o pé direito, graças a Deus. E hoje já, terça-feira, então, a gente vai seguir aqui semana 31, dia 2, dia 25/7, essa semana praticamente a última semana de julho, né? Então hoje, terça-feira, nós vamos ler Isaías 35 e 36. Então, Isaías 35, capítulo 1, versículo 1 diz assim: As regiões desabitadas e os lugares secos se alegrarão naqueles dias. O deserto vibrará de alegria e se cobrirá de flores. Haverá muita alegria, muitas flores, muitas canções felizes. A terra seca e vazia se tornará verde como as montanhas do Líbano e tão bela como os pastos do Monte Carmelo e os campos de Saron. Lá o Senhor mostrará a sua glória, a brilhante majestade do nosso Deus. Fortaleçam as mãos cansadas, firmem os joelhos fracos, animem os que sentem medo, dizendo: Vamos, seja forte, não tenha medo. Veja, o seu Deus está vindo para castigar os seus inimigos com a divina retribuição. Ele vai salvar você. Quando ele vier, vai abrir os olhos dos cegos e destapar os ouvidos dos surdos. Os aleijados pularão e dançarão como os servos, e a língua do mudo cantará de alegria. Fontes brotarão na terra seca, e rios correrão no deserto. Onde havia apenas areia quente, haverá lagos. Na terra onde não caía chuva, as fontes vão borbulhar. Nos lugares onde só os chacais conseguiam viver, vão brotar a erva verde e as plantas aquáticas, juncos e bambus. Por aquela terra antes deserta passará um caminho largo. Ele será chamado o caminho da santidade. Por esse caminho os impuros não poderão passar. Somente os que obedecem ao Senhor, mesmo uma pessoa simples e sem instrução, não se desviará dele. Nenhum leão atacará de surpresa ao longo desse caminho. Ali não haverá animais ferozes, somente os que foram salvos passarão por ele. Estes que foram comprados pelo Senhor passarão por esse caminho, entrarão em Sião com canções de grande alegria e ali viverão felizes para sempre. Para eles nunca mais haverá dor ou tristeza, porque eles receberam a alegria duradoura. Que capítulo, né, gente? Capítulo 35 está falando sobre esse lugar de deleite, esse lugar de total presença de Deus, né, onde nós vamos nos alegrar com tudo que o Senhor tem preparado para nós. Se o capítulo 35, gente, não fala da volta de Jesus e desse reino milenar do Senhor, aonde o caminho da santidade será esse caminho diante do Senhor que vai se abrir para nós com toda essa bênção, então eu não sei, né? Isaías é um profeta tão profundo, tão tremendo no seu tempo para ter essas inspirações do Espírito Santo, para ser cheio do Senhor, para deixar isso tudo tão claro para nós, né? Se tem um livro profético dentro do Antigo Testamento que nós podemos ler e identificar muitas passagens a respeito tanto da primeira vinda de Jesus quanto da segunda vinda, é Isaías. Amém? Capítulo 36 diz assim:
No 14º ano do reinado de Ezequias, Senaqueribe, rei da Síria, atacou as cidades fortificadas de Judá e conquistou todas elas. Ele mandou seu comandante à frente de um grande exército ao rei Ezequias. Esse exército partiu de Laques e acampou perto de Jerusalém, junto aos aquedutos de açude superior, perto do caminho que leva ao caminho do lavandeiro. Então Eliaquim, filho de Ilquias, o administrador do palácio de Israel, Sebna, o secretário do rei, e Joá, filho de Asaf, que escrevia a história do reino, foram ao encontro do comandante de Senaqueribe. E o comandante ordenou: digam ao rei Ezequias: assim diz o grande rei da Síria, Senaqueribe: em que você está baseando a sua confiança? Você acha que as palavras podem tomar o lugar da estratégia e da força militar? Em quem você confia para rebelar-se contra mim? Confiar no Egito é perigoso. O faraó é como uma cana quebrada e pontuda, que fura a mão de quem se apoia nela. Assim é o faraó, rei do Egito, para aqueles que nele confiam. Mas talvez você esteja pensando: nós confiamos no Senhor, no nosso Deus. Ora, não são dele os altos e os altares que Ezequias removeu, dizendo a Judá e a Jerusalém: vocês só poderão adorar no altar que está em Jerusalém? Meu senhor, o rei da Síria, quer fazer um acordo com você, Ezequias. Eu lhe darei 2.000 cavalos, se você puder arranjar 2.000 cavaleiros para montar neles. E mesmo se você tiver um exército de 2.000 soldados, não poderia vencer nem mesmo o oficial menos graduado do meu senhor. Então, como espera que os egípcios lhe mandem carros de guerra e cavaleiros? Além disso, você pensa que eu vim lutar contra Judá sem ordem do Senhor? O próprio Senhor me mandou atacá-lo e destruí-lo. Então Eliaquim, Sebna e Joá disseram ao comandante de Senaqueribe: por favor, fale em aramaico aos seus servos. Nós entendemos essa língua. Não fale em hebraico, porque o povo que está sobre os muros da cidade vai entender. O comandante, porém, respondeu: vocês pensam que meu senhor me mandou dizer essas coisas somente a vocês e ao seu rei, e não a todos os moradores que estão sentados nas muralhas? O cerco vai durar tanto tempo que as pessoas que agora estão sobre os muros terão de comer as suas próprias fezes e beber a sua própria urina. Depois disso, o comandante se pôs em pé e gritou para o povo que estava sobre os muros em hebraico: ouçam bem o que diz o grande rei, o rei da Síria. Não deixem que Ezequias os engane. Ele não pode fazer coisa alguma para livrar vocês. Não deixem Ezequias convencê-los a confiar no Senhor quando diz: certamente o Senhor nos livrará. Ele não deixará Jerusalém ser conquistada pelo rei da Síria. Não deem ouvidos a Ezequias. Vejam só a boa proposta que o rei da Síria faz a todos vocês. Façam as pazes comigo. O rei manda que vocês saiam da cidade e se entreguem. Então eu deixarei cada um voltar à sua própria videira e à sua própria figueira e beber da sua própria cisterna, até que eu providencie um novo país para vocês morarem, uma terra bem parecida com a sua, onde há muitas plantações de uvas, de cereais, terra de pão e de vinhas. Não deixem Ezequias enganá-los, dizendo que o Senhor os livrará dos meus exércitos. Por acaso algum dos deuses das nações conseguiu livrar sua terra das mãos do rei da Síria? Vocês não se lembram do que aconteceu a Amate e Arpade? Será que os seus deuses puderam salvar essas cidades? E qual foi o fim de Sefarvaim e Samaria, onde foram parar os seus deuses? De todos os deuses de todas as nações, qual deles foi capaz de impedir que eu conquistasse sua terra? Como então vocês pensam que o Senhor poderá livrar Jerusalém das minhas mãos? Mas o povo ficou em silêncio, porque o rei Ezequias havia dito: não respondam ao comandante do rei da Síria. Mas Eliaquim, filho de Ilquias, o administrador do palácio, Sebna, o secretário do rei, e Joá, filho de Asaf, que escrevia a história do reino, tristes e desesperados, rasgaram as suas roupas, voltaram ao palácio e contaram a Ezequias tudo o que o comandante havia dito. Gente, esse texto de Isaías, ele também está registrado, eu acho que amanhã ou por esses dias a gente vai estar lendo esse texto lá no livro de Reis, né, que fala sobre essa afronta, né, do rei Senaqueribe.
E Isaías põe esse texto aqui também, descrevendo o que está acontecendo naquele tempo, né? É uma descrição também de Isaías a respeito dessa situação que está acontecendo em Israel e em Jerusalém, né? No Reino do Norte e no Reino do Sul. Senaqueribe literalmente está pronto para atacar, conquistar e tomar todo o território de Israel. E ele manda os seus mensageiros falar ali com os representantes do Reino do Sul e do Reino do Norte, e eles falam em hebraico, né? Eles estão ali falando exatamente na língua daquele povo de Israel, né? Das 12 tribos. E esses homens então pedem para eles falarem em aramaico. Por quê? Porque o povo entenderia um pouco menos a mensagem e temeriam menos, né? Havia um temor no coração do povo por tudo aquilo que estava acontecendo, sem acreditar que realmente Senaqueribe seria capaz de fazer tudo aquilo que ele estava fazendo, né? E a proposta dele era que eles se rendessem, se tornassem escravos, se tornassem um país conquistado pela Síria e pronto. E eles teriam paz e segurança, não precisariam entrar em guerra. E nós vamos ver o desfecho que o Senhor vai dar lá no livro de Reis. Eu acho que não é nem amanhã nem depois, mas durante essa semana a gente vai estar lendo esse texto dentro do livro de Reis, que vai falar o que o rei Ezequias faz nesse momento aqui contra o rei Senaqueribe, e como o Senhor realmente, ele sempre vai guerrear as guerras. Eu sempre falo isso, depois que eu entendi isso, eu passei a ler esses textos com outro olhar. Sempre que alguém afronta o povo de Israel por causa do Senhor, então o Senhor vai na frente dessas batalhas. Agora, se as guerras elas estão sendo travadas por causa de problemas pessoais entre governantes, entre simplesmente rixas internas, então o Senhor nem se coloca à disposição para enfrentar uma guerra, porque não tem a ver com ele, não tem a ver com o seu povo estar sofrendo aquela afronta por causa do nome do Senhor. E Senaqueribe, ele infelizmente usa termos um pouco fortes demais, afrontando o Deus de Israel. Se ele simplesmente chegasse e atacasse, querendo o território, querendo o poder, querendo as riquezas de Israel, talvez ele fosse muito mais sucedido. Mas quando ele afronta o Deus de Israel, aí a conversa vai ser outra, e nós vamos ver isso dentro do texto lá de Reis. No meio da semana, mais ou menos, a gente vai estar lendo esse texto lá no livro de Reis. Mas a gente vai continuar amanhã ou depois, né? Ainda aqui dentro de Ezequias. Isaías vai falar um pouco mais aqui também amanhã, né? Hoje é só o 35 e o 36, e amanhã a gente vai ler o 37. E assim por diante, né? Do 37 ao 39. Amém, queridos? Gente, Deus abençoe, que vocês possam estar aí perseverando naquilo que nós estamos fazendo todos os dias aqui, né? Eu sei que para algumas pessoas é um pouco mais difícil, para outras atrasa um pouquinho na leitura, mas persevere, continue firme, não desista não, né? Siga aí junto com a gente, tenho certeza que quando chegarmos no final do ano você vai dizer obrigado, Jesus, porque o Senhor me fortaleceu para eu não desistir, para eu não desanimar. E eu fui, então, alimentado pela palavra do Senhor durante todo o ano. Amém, queridos? Deus abençoe. E amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui de volta para continuar a nossa leitura em nome de Jesus.